Olá pessoal, aqui do canal Rosane Escola e Família, como tratar a produção textual no primeiro e no segundo anos das séries iniciais do ensino fundamental. No outro vídeo nós tratamos da parte do primeiro e algumas dicas para o segundo ano. Porém, agora nós vamos dar continuidade nessa parte 2, a contextualização no segundo ano, pois no primeiro ano já tratamos que a partir do segundo trimestre nós vamos começar a fazer as frases com os desenhos sem colocar a palavra e a criança do primeiro ano já vai colocando as palavrinhas na lacuna para completar o texto, porque ela já vai ter aí conhecimento de algumas palavras simples e que ela pode se utilizar nessas frases para formar o contexto. Já no segundo ano do ensino das séries iniciais, nós já vamos começar com alguns textos, porém a professora pode contar uma história, ela pode conversar com as crianças sobre um tema atual, mas no nível de segundo ano. Podemos falar de alimentação, de alimentos que fazem mal à saúde, alimentos que fazem bem, por que comer frutas. Então, vários temas podem ser animais, de estimação. Então, vários temas que a criança, que pode incentivar a criança do segundo ano, esse aluno, a formular o seu contexto. Esse contexto pode ser que no começo do ano, tá? Início do ano letivo, a professora pode já ir trabalhando a continuação do primeiro ano, que foram aquelas palavras mais simples. Porém, no segundo ano, a criança já sabe, já tem uma noção dessa contextualização. Então, o que a professora vai fazer? Vai pegar esse contexto, né, com temas atuais, esses que já citei, e ela pode fazer o quê? Pedir para a criança começar o texto. Então, ela vai no quadro, ela começa esse texto no quadro, explicando à criança que tem que ter uma ideia. Não adianta você falar sobre um animal de estimação e ficar falando de frutas. Não. Então, tem que seguir todo um contexto e essa criança vai aprender a contextualizar juntamente com a professora, formando assim o primeiro parágrafo e mostrando essa estrutura de parágrafo, certo? Cada oração, cada parágrafo, a pontuação. Quando terminou aquela primeira ideia, ponto final, começa outro parágrafo. E assim ela vai dialogando com seus alunos, formando esse contexto, começo, meio e fim. Eu assisti uma aula de contextualização de produção textual numa turma de segundo ano e achei que as crianças os alunos começaram a produzir muito bem, cada um dando uma ideia e foi se formando esse contexto. O resultado foi excelente. Então, quero compartilhar, dividir isso com vocês. Se você, professor, professora, pais de alunos estão gostando desse texto, dá um joinha, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Quero dizer a vocês que é muito importante essa contextualização. A criança precisa, para ser um ser crítico, ela precisa saber contextualizar, ela precisa saber escrever, ela precisa saber descrever uma cena para formar o seu contexto. Então, a professora tem que estar muito atenta a esse começo de produção textual e é assim que se faz. Por esse caminho, a criança vai chegar no terceiro ano do ensino fundamental, nas séries iniciais, já sabendo montar um pequeno texto que seja, mas já vai estar sabendo o que é um contexto, como essa ideia deve começar e deve terminar. Porque no último parágrafo, essa criança deve saber, esse aluno deve saber ratificar a ideia principal do texto e não se perder durante o contexto, para que no final ele tenha uma ideia completa do que ele quis escrever. Então, se você gostou, dá um joinha, compartilha e até a próxima dica para vocês.